Mateus 14, a partir do versículo 22. Vocês devem ter recebido uma folha com o esboço dessa palavra. Eu não creio que temos mais. Temos mais? Nós não temos mais, né? Temos alguns. Temos 3 ou 4 ali. Se você não recebeu, eu gostaria de ter um. Levante a sua mão e o nosso diácono traz para você. Alguém? Todos receberam? Aqui. Uma aqui para alguém. Do lado de cá. Aqui a Adriana tem um extra. Mais alguém? Assentados mesmo como estamos. Mateus 14, 22 a 33. A minha versão, nova versão internacional. Logo em seguida, versículo 22. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O povo de Deus disse: amém. Rapidamente, esse texto, ele segue, como nós vimos domingo passado inteiro, o capítulo 13, parábolas que descrevem como é o reino de Deus. Mas este texto também, se você entra no capítulo 14, você vai notar que é a descrição da morte de João o Batista. Você se lembra que João o Batista foi aquele que Deus levantou para preparar o caminho, endireitar as veredas para a chegada de Jesus. E ele foi morto de uma maneira assim muito extraordinariamente cruel. Lembra que um pedido vão da filha Herodias pediu por vingança, porque o João havia denunciado que o seu relacionamento com o rei Herodes era um relacionamento imoral. Então ela pediu a filha que dançou para o rei Herodes ficou todo empolgado, e ele disse, lá talvez já um pouco embriagado, ele disse: pode pedir o que você quiser, até metade do reino eu te dou. E a mãe instruiu a filha para pedir: pede a cabeça do João Batista. Lembra-se que além de ser aquele que preparou o caminho para Jesus, João Batista também era primo de Jesus, no aspecto humano. E é nesse contexto que Jesus, com seus discípulos, ele diz assim: olha, vamos para um retiro, vamos para um lugar especial, para nós lidarmos com as emoções, lidarmos com essa tensão toda. Mas o que aconteceu? As multidões descobriram logo onde eles estavam. Antes de mais nada, aquela multidão toda. E Jesus começou a ensinar. E eles não tinham para onde ir para conseguir pegar a comida. E Jesus olhou para eles e seu coração se encheu de compaixão. Os discípulos disseram: Jesus, manda eles embora para se virem, para achar comida, né? Vieram aqui pelos seus próprios pés,
Eles acham comida pelos seus próprios pés. Jesus disse, não, vocês vão dar de comer a eles. E aí vem a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Você lembra? Está pegando o contexto? E é nesse contexto, o descanso que foi frustrado, a recuperação das dores que não pôde acontecer, porque eles trabalharam mais. Nesse contexto que Jesus agora chega para os discípulos e dá a eles uma instrução. Hoje nós vamos olhar aqui para esse texto. Eu queria que você pegasse, vai acompanhar nas suas folhas, vários dos versos estão aí. Eu vou fazer assim de maneira mais dinâmica, mas vários ensinamentos aqui. Qual é o primeiro ensinamento que nós temos? Olha só, Jesus tem um plano de vida para você. A palavra plano é que está faltando na sua folha. Jesus tem um plano de vida para você. Olha o versículo 22 mais uma vez. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Imagine isso aqui. Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês entrem no barco, direção. Eu quero que vocês vão para o outro lado. Ele é o plano. E esse lago, essas águas representam a nossa vida. Ele nos deu a grande comissão, ide por todo mundo. E sempre, todos nós, no momento que nós passamos a seguir a Jesus, Ele não deixa ninguém desocupado. Aliás, Efésios diz que as obras que estão prontas para serem realizadas por nós foram preparadas antes da fundação do mundo. Então o Senhor está dizendo o seguinte, eu tenho um plano para você. Você vai e siga adiante. Ele insistiu com eles, não era opcional. Quem quer um plano para a sua vida? Não. Ele tem um plano, tinha para os discípulos e tem para nós também. E esse plano é bom, pastor? Eu pensei que você nunca perguntaria isso. Olha o que o profeta Jeremias nos fala sobre esse plano. Eu é que sei, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança. Plano de dar-lhes um futuro. O próprio Jesus, João 10:10, ele disse o seguinte, o ladrão, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vem senão para roubar, matar e destruir, mas ele acrescenta, eu vim para que tenham vida completa e a tenham em abundância. Então Deus tem um plano para você, para a sua vida. Você não vai ficar aqui apenas passando os anos, mais um aniversário e outro, e de repente a idade chega e tudo mais. Não é isso, não. Deus tem um plano para você realizar. Todos nós. Ele tem esse plano para a sua vida. Vira para a pessoa do lado seu. Com um sorriso diz, Deus, Jesus tem um plano para a sua vida. Diga para o outro. Jesus tem. Isso, creia, Ele tem para a sua vida. Número 2. Ensino número 2. No caminho da vida encontraremos, a palavra que está faltando é tormentas, tempestades. Versículo 24 diz assim, mas o barco já estava a considerável distância da terra, ou seja, não dá para voltar. Estamos já no caminho que Jesus nos deu, o plano de vida. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Essa semana eu aprendi algo sobre meteorologia, que eu achei muito interessante. Dizem que, eu estou aqui fazendo um resumo assim muito geral, né? Que há um fenômeno chamado de alta pressão, high pressure. E quando nosso sistema, nosso tempo, né, está sob a influência da alta pressão, os ventos se movem na direção do relógio. E há um outro fenômeno chamado low pressure, quando baixa pressão. Quando a baixa pressão está imperando, os ventos vão contrário ao movimento do relógio. Ventos na direção do relógio, vento em popa. Tudo vai bem. Ventos contrários, problemas. Não é um retrato da nossa vida? Há certos momentos da nossa vida que o vento te soprando nas costas, né? Tudo dá certo. É bênção para todo lado, é coisa boa acontecendo, é promoção no trabalho, são situações sendo resolvidas, é achando dinheiro que você nem sabia que tinha, de repente chega, né? Amém, né?
Se você não souber de quem é o dinheiro que você achou, você pode dar para mim que eu acho um dono para ele. Mas esse é um retrato da nossa vida. O Senhor está nos dando esse caminho, né? Mas é um retrato da descrição. Aliás, Romanos 8 fala que até a natureza geme. Nós vemos essas catástrofes, né? Seco demais num lugar, a inundação no outro lugar, furacões e tornados, tanta coisa que acontece, não é isso? Tsunamis. Esse é o quadro da vida. Sempre. O barco, fustigado pelas tormentas, significa a sua vida. Ventos contrários, tudo dando errado. Há um ditado em português que fala assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Nós não cremos em assombração, mas eu estou dizendo. Ia fazer uma piada, esquece da piada. O barco fustigado pelas ondas, eu creio que também eles simbolizam problemas de saúde, problemas de relacionamentos no âmbito conjugal. Ele é tão bom que nós não tivéssemos problemas, né? Marido e mulher. Problemas de relacionamentos em família. Que tristeza, né? Aliás, eu não aguento esperar que esse dia 28 termine com as eleições. Quantas famílias divididas sobre políticos? Você acredita num negócio desse? Misericórdia, Senhor. Aliás, dou um conselho, tá? Principalmente quando já há atenção, você sabe que é atenção, não escreve nada não, gente. Só ora. Você fustiga daqui, o outro fustiga de lá, o crente pode, o crente não pode, nós estamos dizendo, você é crente, você não é, você é crente, você não é. Gente, paciência. O Senhor é quem estabelece todas as coisas. Fecha o parênteses aqui. Então, relacionamentos, problemas de relação de família. E no trabalho, há fases que tudo vai bem, fases que vem uma confusão só, tudo dando problema. Agora eu creio também que esse vento contrário simbolizam lutas, vícios. Vício da droga, vício do álcool, o vício do temperamento sem controle. Gente, é vício, isso não é doença. Nem você nasceu assim, eu sou assim. Não, você não é assim. Se é, precisa de Jesus para deixar de ser assim. Não tem desculpa, eu sou assim, tem que me aturar. Não, não tem não. Precisa de Jesus para ser transformado. Mas é uma luta. Luta com os temores da alma. Não é verdade que às vezes quando a gente não tem problema nenhum, a gente até acha uns fantasmas da mente para se preocupar a gente? Confia na palavra do Senhor. Esse barco fustigado também pode representar crise financeira. Às vezes porque nós causamos, não planejamos corretamente ou irresponsavelmente. Outras vezes fizemos tudo direitinho e a crise veio. E estamos aí, né? Por mais que nos esforcemos, sempre está faltando. Essa é uma crise. Aliás, outra curiosidade que aprendi essa semana, não sei se todos os telefones têm isso, mas o iPhone descobri, porque me cobrou. Veio uma mensagem dizendo: você está gastando menos tempo usando o seu telefone. Na área de social, eu fiquei assustado. Eu falei, será que é um novo alguma coisa? E me cobrando, porque agora, ao invés de X horas, eu só choquei. Eu fiquei X horas no telefone, não acredito. Sabe que eles marcam tudo? Quanto tempo no social, no WhatsApp, no Instagram, ou no Facebook, ou nas mensagens. Isso é um vício, gente. Alguém já disse que é um vício tão ruim quanto o álcool, a droga, pornografia, sexualidade, tantas coisas. São as tormentas da vida que nós lutamos. Certamente você luta. Então você viu, né? Jesus tem um plano. E esse barco está andando. Mas as tormentas virão. E quando as tormentas vêm, onde é que Jesus está, gente? Quando as tormentas vêm, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus, gente? Onde ele está? Como é? Falam vocês. Do seu lado, onde é que ele está? Orando. Gente, isso aqui foi revolucionário. Porque só eu nem coloquei para você poder pensar um pouquinho, né?
Alguns falaram no culto anterior, ele estava no barco dormindo. Não, isso é outra tempestade. Ele não estava nem no barco, nem dormindo. Mas olha o ponto. Jesus está orando por você. Olha que coisa tremenda. Na montanha, ele mandou o povo entrar, os discípulos entraram no barco, mas ele está lá orando. Ah, pastor, você não sabe que a palavra de Deus não diz o que ele estava orando? Aham, eu sei sim. Mateus não fala do conteúdo, mas Romanos fala. Romanos 8,34, está na sua folha. Diz o seguinte: quem os condenará? Falando de nós. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou. Ou seja, quem está em Cristo já não está debaixo de condenação mais. Toda a dívida com Deus já foi saldada. É vida eterna, pecados perdoados, nome no livro da vida. Ele disse isso para nós, mas o verso não para aí. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Nós sabemos disso, está à direita de Deus Pai. E também faz o quê? Ele está intercedendo por nós. Oh, coisa tremenda. Não está na sua folha, mas eu também olhei em Hebreus, há muitos versos, não podia olhar todos. E diz assim: o mais importante do que estamos tratando, o autor fala, é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, intercedendo por nós. Sumo sacerdote era aquele máximo do sacerdote que ia diante de Deus: Senhor, perdoa o povo. Nós temos um sumo sacerdote que é suficiente e completo, Jesus, que todo o tempo está à direita do Pai dizendo: esse é meu, Pai, eu derramei meu sangue por ele. Pai, misericórdia, Senhor, Pai, graça, Pai, eu vou transformá-lo. Nós vamos terminar essa boa obra. Amém? Jesus está orando por você. Não se assuste com o livramento. Notaram que os discípulos se assustaram quando Jesus veio andando sobre as águas? Por que que eles vieram, se assustaram com Jesus vindo sobre as águas? Por quê? Porque a gente vê gente andando sobre as águas todo dia, não é isso? E à noite parecia o quê? Fantasma. Aliás, a minha versão fala assim: alta madrugada. A sua versão fala assim: na quarta vigília da noite? Alguém tem isso? Tem, né? Vários de vocês têm a quarta vigília, né? Você sabe o que aqui se refere a isso? À noite, no calendário judaico, tinha 4 vigílias, horários de vigiar. 6 às 9, primeira vigília. 9 à meia-noite, a segunda vigília. Meia-noite às 3, a terceira vigília. E 3 às 6, o amanhecer, a quarta vigília. Qual o ponto, pastor? Por que o senhor está falando isso? Quando é que veio o livramento? A quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, não é isso? Mas eles estavam no barco desde que horas? Antes das 6, não foi? Qual o ponto? Eu sei que não é bom e não é fácil, mas às vezes nós estamos numa tormenta tremenda. A gente quer o livramento para quando? Para ontem. Nem para agora não, eu quero para ontem. Senhor, não aguento mais, não dou conta. Tem uma palavra para você. Pode tardar no nosso perspectiva, mas o Senhor Jesus está orando por você. E o livramento está a caminho para te alcançar. O horário é certo. Ele falou lá em 1 Coríntios 10, 13, que Ele nunca nos permitirá sermos atribulados, tentados, testados, além do que podemos suportar. Mas com a tribulação Ele também envia o livramento, porque Ele é fiel. Toma posse disso aí. Agora, não se assuste. O que quer dizer isso? É que por vezes nós esperamos assim, né? Nós temos uma ideia, né? O livramento vai ser assim, desse jeito, desse jeito. Aí quando vem de algo diferente, aí eu esperava que o pastor viesse aqui para impor a mão na minha cabeça, ou orar pela minha situação, mas mandou o fulano. Quem é o fulano? Ou a fulana? Você já passou por situações assim? Todo mundo visitou, mas o pastor não veio visitar, então não vale, né? Lembra de um jovem general chamado Naamã? Lá em 2 Reis, capítulo 5. Estava leproso, né? Homem de grande nome, leproso. Ouviu falar que em Israel havia um profeta, que em nome do nosso Senhor Deus o curaria da lepra. Ele viajou, chegou lá,
E quando ele chegou lá, o profeta nem saiu de casa para atendê-lo. Mandou um recado. O recado foi: vai no Rio Jordão e banhe-se, lave-se 7 vezes. Ele ficou indignado. Eu pensei que esse profeta viria invocar o seu Deus, fazer uma oração assim extraordinária, depois ia impor as mãos, eu estou parafraseando de novo, né? Impor as mãos, e aí eu ia ficar curado da lepra. E foi embora zangado, batendo o pé. Aí um amigo, tão bom esses amigos, né? Um conselheiro, tão bom ter gente sábia ao nosso redor, disse assim: ô moço, ele falou, na minha terra tem rios melhores que esse. Ô moço, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Por que você não se banha? Graças a Deus que ele ouviu aquele conselho. E ele foi, se banhou e disse que a pele dele ficou tão limpa como a de um bebê. Outra vez, restauração extraordinária. Qual o ponto, pastor? O Senhor tem maneiras diferentes. Espere, não desespere. Mas quando ele mandar, não despreze o mensageiro, a mensageira. No reino de Deus não tem rank, não tem escalões. Todos nós temos acesso, em nome do nosso Senhor Jesus, ao poder que Ele tem para nós. Seu livramento pode ser, se verá por alguém que você podia menos imaginar, nunca podia imaginar que essa pessoa seria usada por Deus para me tocar, seja qual for a situação. Não se assuste com o livramento quando ele não é o que você esperava. Próximo. Provem e vejam como Jesus é bom. Provem e vejam. Por vezes nós nos enganamos pensando que fé é ser uma fé assim, ignorante, que não questiona, que não faz perguntas. Não. Nosso Deus não tem problemas com pessoas fazendo perguntas. Pelo contrário. E esse texto prova isso. Quando os discípulos veem que Jesus está vindo, e ele falou, não temo, boa coragem, bom ânimo, sou eu, não temo. O Pedro, como um bom discípulo, como um bom ser humano, diz, Senhor, versículo 28, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E de prova, não é pecado. Não é pecado. Olha o Salmo 34:8, está na sua folha. Provem, olha o nosso Senhor falando, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem, a pessoa que nele se refugia. Pode perguntar, pode fazer teste. Malaquias capítulo 3 também diz assim, confie em mim nas suas finanças e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir. Você sabe o resto, né? Ele está dando licença, pode fazer prova. Pode, não fique parado ou com medo ou com receio. Mais um ensino, vamos lá, mais 2. Essa pregação não está presbiteriana hoje, né? Tem muitos pontos, não é isso? Mais um. A palavra de Jesus tem poder. Ah, Senhor, tempestade, o barco daqui para lá, e eles estão prestes a naufragar, aquele sufoco todo, coração quase que parou de bater quando Jesus veio andando sobre as águas, né? E nessa hora, né, o Pedro fala, se é o Senhor mesmo, ele ainda está tremendo, se é o Senhor mesmo, diga que eu pare, que eu permita que eu vá, manda-me ir. E Jesus fez um discurso para o Pedro, né? Lá nos primórdios foi assim, e por isso foi isso que ele fez. Ele fez um monte de palavras, não foi? Quantas palavras ele falou? Uma. Venha. Venha. Uma palavra. Tem poder. A palavra dele tem poder. Ele fala, e não tem que ter explicação. Na sua folha você tem Salmo 18:30, que aliás, gente, eu fiquei assim, bem assim, surpreendido, porque é cópia de 2 Samuel 22:31. Gosta o autor, né? O caminho de Deus é perfeito. Nós temos um cântico assim. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que neles confiam. Tem poder. Ele fala, você confia. Ele diz, eu salvo, Jesus falando. Eu curo, eu consolo, eu dou conforto, dou direção. Creia na palavra dele, não duvide. Em nome de Jesus. Mas Hebreus 12:2, coloquei na sua folha também, é muito importante, porque ele não só
recebeu a palavra, Pedro naquela hora não andou de acordo com os sentimentos. Ele não andou de acordo com o que eu acho. Não, ele andou de acordo com aquilo que Jesus falou. É uma palavra, uma lição para nós, né? Sobre a confiança na palavra de Deus, a Bíblia. Vá pela palavra, não vá pelos seus sentimentos. Lá na armadura de Efésios capítulo 6, né? Cingindo os vossos lombos com o cinturão da verdade. Os antigos pensavam que o coração estava aqui, né? Um pouco do centro do ser humano, porque quando você está com medo, você sente aqui. Quando está alegre, sente aqui no receio, né? Então a ideia é o seguinte: vivam suas vidas cingidos, vestidos. Deixa a palavra de Deus dizer como você reage, como você decide, como você caminha, como é que a sua vida vai ser construída. Mas Hebreus 12:2 na sua folha também diz o seguinte, mas muito importante: firme na palavra, pise. E onde mantém os olhos? Em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele. Porque quando você não olha para Ele, vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Pedro estava caminhando muito bem. O que aconteceu? Ele olhou para as ondas, olhou para o vento. Ele tirou os olhos de Jesus. Você não consegue olhar para as circunstâncias e manter os olhos em Jesus. Não funciona. Não tem multitasking nessa situação. Questão de fé, ou você olha para Jesus, ou você olha para as circunstâncias. Se você olhar para Jesus, você anda sobre as águas. Olhou para as circunstâncias, o que vai acontecer? Você afunda. Sempre. Garantido. Mas aí o Pedro aqui ensina uma lição preciosíssima. Não espere afundar para gritar. Não espere para afundar para gritar. Eu me lembro de coisas de garoto assim, né? Que você quebra alguma coisa, aí quer cobrir, né? Começa, né? Cola e faz isso e faz. E vocês já passaram por isso? Ou será que sou eu que passei por isso, né? Você passa, não é que quer esconder, ou com alguém, até os marmanjos hoje em dia, na fase, alguém faz alguma coisa, né? Quer esconder do cônjuge, da família, fica uma desculpa e a outra, e de repente, oh meu pai, já, quando percebe, já afundou tanto. Qual é o ponto aqui? Começou a afundar, reconheça logo e diz: salva-me, Senhor Jesus, salva-me. E aqui é minha promessa e garantia para você, ao encerrarmos essa palavra. Olha, imediatamente, se você está afundando, pode começar a gritar: salva-me, Senhor. Alguns de vocês precisam gritar: salva-me, Senhor, em relação à sua vida eterna. Você não fez ainda preparativos para, talvez tenha seguro, talvez já tenha um testamento, talvez a casa está em ordem, mas a sua alma com o Senhor Jesus ainda não foi reconciliada através de Jesus. Salva-me, Senhor. Acerta isso hoje. Coloque isso em dia. Tem dúvida, vem falar conosco. Encaminharemos você. Explicaremos como você pode fazer preparativo para a eternidade. Mas talvez você está aqui fustigado, gente. Situações. Sua alma está angustiada. Situações pendentes. Áreas que precisam de cura. Desconforto. Ansiedade de todo tipo. Enfermidades que aparentemente não tem. Dependência química. Questão de novo, pornografia, como isso tem sido um problema tão sério. Questão da sexualidade, temperamento, seja o que for, é hoje a hora, hoje é o dia, esta é a hora de dizer: salva-me, Senhor. Porque se você gritar, promessa do Senhor, está na sua folha também, imediatamente. Foi o que Jesus fez? Estendeu a sua mão e levantou. Talvez você esteja aqui nessa manhã e está precisando desse levantar de mão. Jesus está pronto para ouvir você. Ele já mandou o livramento, Ele está orando. Você precisa fazer assim: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Não é a minha palavra, não é a minha promessa. Não são sentimentos. Agora preste atenção. Como Pedro, inicialmente, ele está dizendo: venha. Ele está dizendo: eu ouvi. Ele está dizendo: eu segurei a sua mão. Não duvide. Não tente conferir com os sentimentos. Não tente conferir com o
que eu acho que eu estou vendo. Olho nele, Jesus. Olhos fitos nele. Segura a mão dele, porque ele tem um plano para você. E aqui está bom o final, né? Jesus mandou, entre no barco e vão para o outro lado. E quando eles passaram por essa tormenta inteira, para onde eles chegaram? Do outro lado. De novo, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Não tem maybes, não tem talvez, todavia, contudo, porém, nada disso. Na palavra do Senhor só tem sim é sim, não é não. E para você hoje ele está dizendo, minha palavra para você, venha, eu cuido de você. Em nome de Jesus. Você fica de pé comigo? Deixa tudo de lado aí, não... só levanta e fecha os olhos. Levante as suas mãos assim, num gesto de... para Jesus, não para mim. Eu estou com meus olhos fechados, não estou nem vendo você. Levante as suas mãos assim. Vamos falar todos juntos, porque todos nós, de alguma medida, alguma maneira, precisamos disso. Vamos juntos dizer, salva-me, Senhor. Vamos lá? Salva-me, Senhor. Mais uma vez. Salva-me, Senhor. Mais uma vez. Salva-me, Senhor. Meu querido irmão, meu amado, o Senhor ouviu o seu clamor, a sua oração. Olho nele. Não olhe para as circunstâncias. Não abra brecha para olhar para os sentimentos. Ele tem um plano que nada poderá impedir de ser executado. Ele está orando por você, intercedendo por você, e ele lhe convida. Vem e vamos andar juntos sobre as águas. Em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês e com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus. Seja uma bênção em o nome de Jesus.